noite, amigos. Tem alguém aí? Acho que não, né? Bom, nós vamos dar início, né, ao nosso estudo de hoje. Nós estamos com alguns minutinhos de antecedência, né? Agora são, quer ver? 5h57. A gente vai esperar realmente dar 6 horas para a gente poder iniciar, tá? É só para fazer alguns testes. Se alguém, por acaso, entrar aí antes, me fala se os áudios estão beleza, se está tudo beleza, tá? Vou ficar aqui observando para ver se alguém vai entrar, tá? Vamos aguardar alguns minutinhos, né? 58, faltando 2 minutos. Boa noite, estamos aguardando, né? Dar às 18 horas. Assim que der o horário, a gente vai iniciar os nossos avisos, iniciar o nosso estudo. Ainda faltam 2 minutos para poder dar o início às 6 horas e já a gente começa. Por favor, quem já tiver entrado, me fala se o áudio está beleza, se a imagem está beleza, tá? Se tiver algo que não está muito bacana, vocês me falam, beleza? Para a gente poder acertar aqui antes que dá início. Falta 1 minuto, tá? Daqui 1 minutinho a gente já entra com o estudo. Marina, o áudio tá beleza, tá tudo ok, a imagem tá tudo certo. Áudio baixo. Bom, deixa eu chegar mais perto. Melhorou um pouco? Tá um pouco melhor? Melhorou? O áudio já tá melhor? Consegue ouvir melhor? Tá melhor o áudio? Tá conseguindo escutar melhor agora? Beleza. Bom, eu vou dar início ao estudo. Caso tenha mais algo, se o áudio ainda estiver baixo, se a... Beleza, né? Se tiver mais algum problema na imagem, me fala que a gente vai levando. Continua baixo. Áudio e imagem ok. Depois manda lá, continua baixo. E aí, tá baixo ainda? Eu vou tentar... Ah, não, tá ok, né? Então, beleza. Bom, vamos dar início, né? Nós estamos falando pela Fraternidade Mundo Luz, né? Hoje nós estamos fazendo esse estudo de uma forma atípica, né? Que é pela live, através da live. A gente não tem costume, mas diante, né, dos acontecimentos, a espiritualidade, com uma sabedoria muito grande, indicou a nós que a gente fizesse o estudo dessa forma, né? Porque realmente ela sabe da necessidade que todos nós temos do pão do Evangelho, né? Que realmente é um pão indispensável para nossa, não só para o nosso corpo, mas principalmente para o nosso espírito, tá? Então, antes de tudo, colocar o fone, pior que eu não tenho fone, não tenho, tá? Pior que eu não vou ter fone. Deixa eu só um minutinho que eu vou ver se eu consigo um fone. Só um minutinho.
Realmente eu não tenho fone, tá? Eu vou tentar falar um pouco mais perto do celular para poder ver se aumenta, tá bom? Mas como a gente estava falando, a espiritualidade pediu para todos nós reservarmos uma garrafa ou que seja um copo d'água ao lado para ser feita a fluidificação da água, né? Nesse processo a espiritualidade traz o lentivo não só para o nosso corpo, mas principalmente para o nosso espírito. Findada o estudo, né? Depois que a gente terminar o estudo, a espiritualidade também pediu para... Ah, beleza, ok. Para a gente poder esperar por mais 2 minutos, tá? Fechar os nossos olhos, que vão ser ministrados os passes para todos nós, tá bom? Bom, o nosso estudo da noite de hoje o tema é a parábola do rico insensato, tá? Mas antes de a gente... Beleza. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria falar para todos nós, frisar um pouco para todos nós a importância das parábolas, né? Jesus, quando ele... Como eu tô falando do celular? Deixa eu ver aqui. Eu aumentei o volume do celular. Olha se melhorou, Kênia, fazendo um favor. Olha pra mim, fazendo um favor. Engraçado que a gente fez o teste antes e o áudio tava ok, a imagem tava ok, tava tudo ok. Melhorou um pouco quando eu aumentei o volume do celular? Ah, não, então tá ótimo. Então vou dar prosseguimento. Mas como a gente estava falando, antes da gente iniciar o nosso estudo, eu queria frisar para todos nós a importância das parábolas, né? Jesus, quando ele trouxe os seus ensinamentos, a maioria dos seus ensinamentos ele trouxe através de parábolas, né? Por que as parábolas, né? Primeiramente, o que seria uma parábola? A parábola é uma narrativa sempre com um fundo, né? Com um fundo moral, e esse fundo moral muitas das vezes oculto, né? Então o que acontece? Jesus, para poder elaborar essas parábolas, ele usava das figuras de linguagem do cotidiano dos seus ouvintes, né? Então Jesus ele falava muito de pesca, falava muito da agricultura, falava muito da vinha, porque com essa forma didática, aqueles ouvintes iam entender um pouco melhor, tá? Mas ele sempre falava dessas coisas, fazendo uma ligação com questões espirituais, com questões morais. Então, aquele que realmente enxergava por detrás de todas essas figuras de linguagem tinha acesso aí a esses ensinamentos ocultos, tá? Aqueles que realmente não iam por detrás do espírito, por detrás do verniz, do sentido literal da palavra, assim não tinha acesso a esse conteúdo. Caibar Schutel, no livro As Parábolas e Ensinos de Jesus, ele vem nos falar, ele vem fazer assemelhar as parábolas a uma noz. Olha que interessante. Ele fala que aquele que realmente só vê o verniz das palavras, que não aprofunda nos seus significados, ele só tem acesso a casa. Já aquele que aprofunda, que vai por detrás dos sentidos da palavra, tem aí acesso ao fruto, que seria a noz, né? E o nosso estudo da noite de hoje é justamente tentar ir atrás dessa essência, é tentar ir atrás do fruto, da noz, da essência da parábola, beleza? Bom, então nós vamos ler, tá? Essa parábola, ela está no Evangelho de Lucas, ela está no capítulo 12, ela vai do versículo 13 ao versículo 21. Então vamos lá. Disse-lhes alguém da turba: Mestre, dize a meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, porém, lhe disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse a eles: Olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. E contou para eles uma parábola, dizendo: A região de certo homem rico produziu abundantemente, e arrazoava em si mesmo, dizendo: Que farei? Porque não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens.
E direi à minha alma: Alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Mas disse-lhe Deus: Insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti. O que preparastes, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Olha que interessante. Essa parábola, como a gente falou, ela está aí cheia, né, de figuras de linguagem, cheia de observação a se fazer. Mas o primeiro ponto que a gente tem que observar é logo no início da parábola, tá? Jesus, ele estava diante de uma multidão, né, uma turba, como diz ali o Evangelho, e um homem no meio dessa multidão chama ele e fala assim: mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Assim, é um trecho simples, mas ele representa muito. Na verdade, esse homem, né, que chama Jesus, faz esse pedido a Jesus, é na verdade um reflexo de todos nós. Por que eu falo que é um reflexo de todos nós? Porque muitas das vezes nós não compreendemos qual é o real papel do Cristo, qual que é o real papel da espiritualidade, né, da religião. Muitas das vezes vamos sim ao centro espírita, mas em busca somente de problemas materiais, né? Rogamos, nós pedimos questões materiais, né? E a gente não atenta para o principal, que é realmente a questão espiritual, a questão moral, né? Não estou falando que ninguém pode fazer pedido não, viu, gente? A gente pode sim fazer os nossos pedidos, né? Com certeza, nenhuma prece vai deixar de ser atendida. Muitas das vezes não é atendida do jeito que a gente quer, né? Mas do jeito que a gente precisa. Mas assim, a gente tem que ter em mente qual que é o real papel, né, da religião, qual que é o real papel do Cristo e qual que é o real papel da espiritualidade, né? A gente tem que ter em mente que o nosso sentido dentro desse contexto tem que ser a elevação espiritual, tá? Esse que é o ponto. Mas Jesus, diante desse homem, ele não deixa de respondê-lo, né? Ele não deixa de atendê-lo. Aquele homem direcionou Jesus a um pedido material, só que Jesus ele vai além, né? Ele sempre foi além, sempre vai além. Ele responde para ele o seguinte: olha, cuidado com a avareza, né? Ou seja, o que a gente pode ver aí? Que aquele homem pediu algo material para o Cristo, mas o Cristo mostrou para ele que a necessidade era uma mudança moral, né? Quantas vezes nós nos direcionamos aos mensageiros divinos, ao próprio Jesus, rogamos coisas materiais, mas a solução desse problema realmente está na nossa mudança moral. E esse que é o ponto, tá, gente? Essa primeira observação que a gente pode fazer. E dando sequência, aí Jesus ele conta a parábola do rico insensato, né? Então eu vou fazer um resumo, tá, gente? A gente já leu, mas eu vou fazer um resumo, porque tem gente que chegou também tem pouco tempo, então vai entender um pouco mais. Bom, a parábola era o seguinte: havia um homem muito rico e as terras desse homem naquele ano havia produzido muito, tá? E aquele homem, sem saber o que fazer com aquilo tudo, sem saber realmente o que fazer, ele pensou consigo mesmo: olha, eu vou destruir todos os meus celeiros antigos, vou construir celeiros maiores ainda e vou ter ele guardado por muitos anos, né, por um longo tempo, o que de beber, o que de comer, e eu posso ficar tranquilo, sem me preocupar, né? Só que ele não esperava que a figura de Deus ali na parábola, ela vira para ele e fala: olha, insensato, hoje mesmo pedirão a tua alma, né? Ou seja, hoje mesmo você vai desencarnar. E aí, de que adiantou guardar aquilo tudo, né? Então é justamente contando essa história, essa parábola para aquele homem, que Jesus vem mostrar para ele que o problema era a avareza. Não era a herança mal dividida, mas era a avareza. É justamente com essa parábola que Jesus vem atentar a todos nós aos problemas da avareza. E a avareza, então, é o primeiro ponto do nosso estudo, tá? Eu queria abordar a avareza para a gente poder entender um pouco mais de qual que realmente é o fruto dessa parábola, tá? Bom, a avareza, ela pode ser resumida, né? Pode ser resumida em um apego excessivo aos bens materiais, né?
Kardec, na questão de número 913 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos qual o vício que poderia se considerar o radical, ou seja, de onde que origina, qual que é a raiz de todos os outros vícios. E os espíritos respondem para ele de forma simples, que é o egoísmo, né? Que derivado do egoísmo se tem os maiores males da sociedade, né? Então a gente pode ver que a avareza ela tem a sua raiz no egoísmo, e realmente é. O avarento, normalmente, ele quer tudo para si, né? Ele quer tudo em seu benefício, ele quer sempre para si. É sempre o ego alto, é sempre a questão do egoísmo, né? O Chico, gente, em certa entrevista, perguntado sobre a visão espiritual daquele que é avarento, vem nos responder que o avarento é um espírito doente, né? Que a criatura que amontoa, amontoa e amontoa recursos materiais sem nenhum proveito na educação, sem nenhum proveito para a sociedade, sem nenhum proveito para a beneficência do próximo, só está doente, desequilibrada. E realmente é, né? Nós podemos ver que o espírito avarento é um espírito que realmente sofre a todo momento, porque ele fica sempre preso, sempre ligado às questões materiais e aos bens terrenos, né? Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele vem nos trazer uma observação que eu acho fantástica enquanto à avareza. Ele fala o seguinte, ó: não te encarceres assim nos tormentos do supérfluo que a avareza retém, como sendo recurso indispensável à vida, na cegueira com quem inventa fantasiosas necessidades. Olha que interessante. Emmanuel ele usa a palavra cárcere, né? Não te encarceres. Olha que interessante. Ele traz assim para a gente que a avareza ela é uma prisão. E realmente é uma prisão, né? Aquele que é avarento, ele fica sempre preso no ter, sempre preso no possuir, sempre preso aos bens materiais, né? A gente tem um exemplo de André Luiz. André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele vem falar para nós que ele vem contar, na verdade, um caso do seu próprio avô, né? Lá no capítulo 18, se eu não me engano. Ele vem contar que o seu avô, ele, enquanto vivo, era um tanto quanto apegado aos bens materiais, tá? E por conta desse apego excessivo aos bens materiais, ele desencarna em situação complicada, né? E que devido a esse desencarne, numa situação complicada, nesse apego excessivo aos bens materiais, ele acaba indo parar em zonas inferiores, né? Então, André Luiz narra, realmente é o reencontro de André com o seu avô. É um capítulo muito emocionante, eu indico todos a lerem. Mas André Luiz narra que seu avô ele carregava placas de lodo, né? Placas de lodo no braço, de lama, pensando que era ouro. Olha o tormento que a avareza causa, né? Como eu falei, é um capítulo muito bonito, muito emocionante, mas eu acho que, assim, ele vem nos instruir o quanto que é perigoso a avareza. André Luiz fala que seu avô já tinha desencarnado há mais de 40 anos. 40 anos. Imagina só, ficar 40 anos, ele já estava 40 anos naquela ilusão. Então a avareza ela não nos prende somente quando estamos encarnados. Ela não nos ilude somente enquanto nós estamos encarnados. Pela avareza nós desencarnamos em situações muito complicadas, tá? Tem um filósofo, escritor grego, que nasceu no ano 46 depois de Cristo, chamado Plutarco. Ele também vem trazer uma observação sobre a avareza. Olha o que ele fala. A avareza é um tirano bem cruel. Manda ajuntar e proíbe o uso daquilo que se junta. Visita o desejo e interdiz o gozo. Olha que interessante. Por essa definição aqui de Plutarco, a gente pode ver que o avarento, o Sorvina, ele sofre por duas vezes. Por quê? Primeiro, que a avareza cria uma ilusão na mente do avarento, do Sorvina, que faz com que ele acumule, 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 sem nenhum proveito. Esse é o primeiro tormento. O segundo tormento é que o avarento, né, ele não quer usar daquilo que ele juntou. Então, ou seja, ele junta e não pode usar daquilo que juntou. Olha para a gente poder ver o quanto que chega a ser absurda, né? Realmente é insensata a avareza, não tem sentido nenhum a avareza, né? Aí a gente começa a entender aquilo que Chico falava, que o avarento é um espírito desequilibrado, um espírito doente, realmente é um espírito que precisa de ajuda, tá?
Porque quem em sã consciência vai juntar algo sem necessidade nenhuma e depois não vai nem poder usar daquilo que juntou, né? Então, por isso que o Cristo, lá no começo dessa parábola, já adverte aquele homem, né, que pede, faz aquele pedido a ele, já o adverte da avareza, porque o Cristo já sabia as ilusões que a avareza pode provocar em todos nós, tá? Bom, entendendo então os problemas, né, da avareza, eu acho que quando a gente fala de avareza, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não condenar os recursos materiais, tá? Por que eu falo isso? Porque a avareza é o apego aos bens, né? Mas a gente não pode desprezar os bens materiais, né? A parábola do rico insensato, ela vem condenar, não é a riqueza, de forma nenhuma, tá? Ela não fala que a riqueza é errado, mas ela vem nos mostrar a insensatez. O erro está na insensatez, está na avareza, tá? Na riqueza não, beleza? Por que eu falo isso? Vamos imaginar, gente, o contexto da época, tá? Vamos nos colocar na época, beleza? Isso era 2.000 anos atrás. Hoje, nos dias de hoje, talvez seja comum, né, armazenar produtos alimentícios por uma longa data, né? Nós temos aí um arroz que vence com 1 ano, 2 anos, um feijão também da mesma forma, né? Mas vamos nos lembrar que essa parábola foi contada há 2.000 anos atrás, quando não se tinha tecnologias para poder conservar um alimento. Olha o quanto que esse agricultor ele foi realmente insensato. Por quê? Ele acumulou tudo, como diz a parábola, para poder usar ao longo dos anos, né? O que ia acontecer? O que era óbvio que ia acontecer? Tudo ia se perder e ele não ia ter usado, né? Então a gente realmente imagina o quanto que isso deve ter chocado os ouvintes da época. Hoje a gente não choca tanto em ouvir isso, mas o quanto isso deve ter realmente chamado a atenção dos ouvintes da época, né? E a gente tem que... Só um minuto. Né? É importante a gente entender esse ponto, que o problema ele não está na avareza, mas está não está nos bens materiais, mas está na avareza, porque há muitos séculos, né, e isso aconteceu comigo, há muitos séculos a gente vem sendo moldado que os recursos materiais não são bem vistos aos olhos de Deus. Tá? Decorrente disso, nós temos que muitos de nós passam por situações financeiras complicadas para poder estar, entre aspas, né, bem vistos aos olhos de Deus. Isso tem vários livros que nos falam que como a gente enxerga a riqueza vai realmente destinar se nós vamos ser, destinar não, né, mas vai de certa forma nos guiar se nós vamos ter oportunidades ou não. Por que eu falo isso? Porque o nosso subconsciente, nosso inconsciente, sem a gente perceber, gente, acaba criando uma série de autossabotagens, né? Por quê? Para poder fazer com que a gente esteja em uma dificuldade financeira, porque pensando que está em uma dificuldade financeira, vai estar bem vista aos olhos de Deus. Só que não é assim que acontece, né? Então, a vida de um homem, como Jesus falava lá nessa própria palavra, nessa própria parábola, a vida do homem não está nos bens que ele tem. Da mesma forma que nós não podemos ver um rico, né? Uma pessoa que tem muitos recursos materiais, e já julgar que ele já é orgulhoso, que é egoísta, da mesma forma nós não podemos olhar aquele que passa por dificuldades financeiras e falar que ele é humilde. Tá? Só que a gente engana muito, né? A gente ainda pensa muito que a pobreza significa dificuldade, e nem sempre, tá, gente? Nem sempre. É importante a gente entender isso. A gente falou que a gente não pode, né, condenar os bens materiais, e também a gente tem que entender a importância desses recursos materiais. O Chico, lá naquela entrevista que eu falei no começo do estudo, ele vem nos falar que a riqueza ela tem um papel importantíssimo, né? Principalmente para o progresso da sociedade, e realmente tem. Na Revolução Industrial, por exemplo, foi-se necessário uma demanda enorme de recursos financeiros, né? A revolução tecnológica, a tecnologia, necessitou de recursos enormes para poder acontecer, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, uma live, né? Precisou de recursos enormes até chegar a esse ponto, até a gente ter essa tecnologia em mãos, né?
A situação atual que o nosso planeta passa, uma pandemia, né? Nós vemos aí muitos países dedicando bastante recurso financeiro para a descoberta da cura, né, do coronavírus. Então é muito importante a gente entender que os recursos materiais ele tem uma grande importância, principalmente para o progresso da sociedade, tá? Mas qual que é a importância desse recurso? É quando esses recursos são usados para um todo, tá? Principalmente essa que é importante, tá? Essa que é a importância. Quando a gente fala de riqueza também, muitos de nós queríamos ter a riqueza em mão, né? Quem não queria? Eu queria. Você não quer, não? Eu quero. Então é o seguinte, só que a gente ainda não compreende a dificuldade e o risco que é a prova da riqueza, tá? Através do Evangelho, a gente vê que realmente a prova da riqueza ela é até mais arriscada do que a prova da miséria, tá? E para poder a gente ter uma base sobre isso, Kardec, lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala justamente disso, da prova da riqueza, né? E o capítulo 16, gente, é um capítulo riquíssimo, que ele fala muito nesse tema. Quem quiser aprofundar um pouco mais nesse tema, vai lá no capítulo 16, a gente vai falar muito dele aqui, que é um capítulo riquíssimo, tá? Mas vamos lá, o que Kardec fala sobre a prova da riqueza? Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pela tentação que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, né? Ou seja, por que a prova da riqueza é uma prova arriscada, né? É porque, gente, a prova da riqueza nos coloca de contato diretamente com o orgulho, com o egoísmo e com o sensualismo, né? O poder e a riqueza incita muito isso, né? Nós somos chamados a todo momento e somos testados a poder controlar isso, né? Quando a gente está na prova da riqueza. A prova da miséria, ela já tem um outro o grande ponto para poder testar é a questão da resignação, né? Da aceitação da providência divina, tá? Enquanto que a riqueza, o ponto principal é lidar com essas questões do orgulho, da vaidade, do sensualismo, a prova da miséria ou da pobreza, ela vem auxiliar, vem ensinar a resignação, tá? E por que a gente fala que a prova da riqueza é uma prova mais arriscada do que a da pobreza? Sabe por quê? Os espíritos vêm nos instruir que a origem, né, de todos os males da sociedade, os males que o homem pode evitar, eles estão no orgulho e no egoísmo, né? Por isso, porque a gente lida com eles a todo momento. Por isso que a prova da riqueza é realmente uma prova muito complicada, tá? Como a gente falou no capítulo 16, que é um capítulo muito rico, né? E até o título dele nos chama a reflexão. Olha como que chama o título dele. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? O que a gente compreende com isso? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Primeiro, Mamon. A palavra Mamon, a origem dela é do hebraico e significa literalmente dinheiro, tá? Então, o que a gente pensa quando a gente escuta não se pode servir a Deus e a Mamon, né? O primeiro pensamento que vem é, eu não posso ser rico e servir a Deus. Não é assim que a gente pensa, né? Esses são um dos pensamentos que eu estava falando lá no começo, que nos leva a achar que a riqueza ela é condenável, né, aos olhos de Deus, né? Mas vamos tentar compreender isso. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Primeiro, Mamon significa, no seu sentido literal, dinheiro, mas Jesus, quando nos falava de Mamon, ele não queria falar só do dinheiro, né? Ele queria falar de toda aquela questão do egoísmo, do orgulho, né? De toda essa questão que é inferior, essa parte inferior do homem. E um outro ponto que a gente tem que entender é que é usada a palavra servir. Não se pode servir a Deus e servir a Mamon. Mas quando a gente serve, né, algo, a gente coloca aquele algo em uma posição superior, né? E se a gente pensar assim, a gente realmente não pode colocar, não tem como colocar Deus como superior e Mamon como superior, né? É claro, lembrando que Mamon não significa só dinheiro, mas vem significar todas as vicissitudes do homem, né? Melhor dizer assim. Então, realmente não tem como,
né? Eu posso ser rico e servir a Deus? Claro que pode. Você pode fazer muita coisa boa com os recursos materiais, né? A gente tem que entender, a gente tem que colocar na nossa cabeça que realmente as riquezas não são condenáveis por Deus, né? E já que a gente entendeu, né, compreendeu que os recursos materiais, eles não são mal vistos aos olhos de Deus, que esses recursos, que a prova da riqueza é um tanto quanto difícil, mas os recursos materiais são importantes, qual que deve ser, né, o nosso relacionamento com esses recursos materiais? Bom, a gente tem que compreender que esses recursos materiais são para nós instrumento de progresso, tá? Não só para o progresso da sociedade, mas o nosso progresso individual como seres imortais que somos, tá? Então, vamos para um exemplo, para poder ver se a gente consegue compreender. Pelo menos foi assim na minha época, eu não sei se está assim até hoje, mas quando a gente aprende a ler e escrever, lá na escola, a gente usava uma cartilha, não era? Então a gente escrevia nessa cartilha. Só que quando a gente saía da escola, a gente não levava essa cartilha. Eu, pelo menos, nunca trouxe, né? Não trazia essa cartilha. Eu não trazia a cartilha, mas eu trazia comigo a habilidade de ler e escrever. Olha pra você ver. Se a gente fazer realmente uma comparação, a gente encarna. A gente tem ao nosso dispor vários recursos materiais, né? E esses recursos materiais, quando a gente desencarnar, vai ficar tudo lá, né? Eu não sei se eu estou chateando alguém não, mas não vai levar para lá não, viu? Não vai levar para o plano espiritual não vai nem um centavo, tá? Então, quando a gente desencarnar, a gente não vai levar os recursos materiais, mas a gente vai levar somente o aprendizado, o que a gente aprendeu com todos esses recursos materiais. É isso que fica. É isso que vai, né? Na verdade, que fica com nós, mas que vai com nós para o plano espiritual. Os recursos financeiros ficam, tá? E o seguinte, é interessante a gente entender isso, porque entendendo isso a gente compreende que esses recursos eles estão nas nossas mãos, né? Mas a gente tem sim uma responsabilidade sobre eles. Fenelon, no capítulo 16, mais uma vez nós vamos falar muito desse capítulo ainda, ele traz para nós uma reflexão sobre qual que é a nossa responsabilidade com esses bens materiais. Ele fala assim, ó, sendo o homem depositário, o administrador dos bens que Deus envia às suas mãos, ser-lhe-ão pedidas severas contas do emprego que houver feito deles, em virtude do seu livre-arbítrio. Ou seja, primeiro ponto aqui, ó, o homem é depositário. O que significa depositário? É porque alguém emprestou para ele, né? Deus nos emprestou esses recursos materiais. Quando a gente desencarnar, quando a gente partir para o plano espiritual, vão ser pedidas severas contas do que nós fizemos com esse recurso. E tá certo, não tá errado não, né? Por quê? Porque nós temos um livre-arbítrio. Nós podemos decidir se nós vamos usar ele tanto para o bem ou quanto para o mal. Tem aquele exemplo da faca, né, gente? Não sei se vocês já ouviram, mas a faca é boa ou a faca é má? O que a faca é? A faca é neutra, né? A gente pode usar a faca para poder preparar um alimento, né? Para poder servir um alimento ao próximo, mas a gente também pode usar a faca para fins não tão elevados, né? Mas a faca é boa ou a faca é má? É neutra. Quem deu a importância à faca, quem deu o papel à faca foi eu. Da mesma forma com os recursos materiais. Os recursos materiais são bons ou são ruins? São neutros, né? Eu é que dirijo os recursos materiais. Eu não estou servindo aos recursos materiais, né? É eles que me servem. E eu que dou a destinação necessária e correta para esses recursos materiais, né? É importante a gente entender isso também, tá? E é importante, sabe por quê, gente? Que eu estou falando que é importante a gente entender isso? Que a gente tem que ter a consciência que nenhum de nós tá na situação financeira que está por acaso. Com certeza não. Quando a gente, antes de encarnar, todos nós fazemos um planejamento reencarnatório. E se nós vamos passar pela prova da riqueza ou pela prova da miséria, é um ponto importantíssimo. Então, é decidido no planejamento reencarnatório. Muitos de nós acham que a forma certa de lidar com dinheiro é abdicar, né? É sair dando dinheiro à torta e à direito e pronto, né? Na verdade, isso é fugir da responsabilidade, tá? A pessoa que faz isso, ela está fugindo da responsabilidade. Vamos imaginar o seguinte, vamos tentar nos colocar na posição de Deus. É meio difícil, mas vamos tentar. Deus nos empresta esses recursos para, durante a reencarnação, nós fazemos o que for deles e voltar lá a gente tem que prestar conta, não é? Vamos imaginar o seguinte, a gente empresta
o dinheiro para um amigo, tá? Esse amigo ele vai fazer uma viagem. Aí ele viaja e quando ele voltar ele tem que prestar contas para nós. Vamos imaginar só se esse amigo foi, mas chegou lá, ele saiu distribuindo à torta e à direita esses recursos financeiros. Quando ele voltar, que satisfação que ele vai dar para nós, né? Por isso que é importante a gente entender que abdicar dos recursos materiais nem sempre é a melhor opção, tá? Por quê? Vamos entender na questão da lógica divina. Qual que é mais útil para Deus? A gente sair dando esse dinheiro à torta e à direito, né? Prodigalidade, saindo entregando à torta e à direito, ou a gente fazer um bom uso desse dinheiro? Ou a gente colocar esse dinheiro para o fim da educação, para o fim da assistência social, né? Qual que é mais bem visto aos olhos de Deus? Tá entendendo? Que a questão não é abdicar, não é realmente fugir da responsabilidade do dinheiro, entende? E outra coisa também, como nós falamos, nós temos que direcionar esses bens a uma boa aplicação. Se nós vamos dar um bom fim ou um mau fim a esses recursos, vai ser responsabilidade nossa, né? Fenelon, mais uma vez, ele vem instruir nós sobre qual que seria o bom uso e qual que seria o mau uso. Ele fala assim, ó, o mau emprego consiste em usá-lo apenas para a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta um bem para todos, né? Olha que bacana. Ou seja, o mau uso é quando eu paraliso todos esses recursos materiais somente para o meu proveito. E o bom uso é quando eu pego todos esses recursos materiais e coloco a proveito do meu próximo, né? De bom uso e de mau uso, gente, a gente tem um monte de exemplo, tá? De mau uso eu prefiro não comentar, mas de bom uso, tá? Nós temos, por exemplo, Bill Gates. Falei lá em cima, né? Bill Gates já foi o homem mais rico do mundo por muito tempo. Bill Gates e a sua esposa Melinda Gates, eles têm uma fundação, né? Eles fundaram um fundo que auxilia, que doa milhões e milhões de dólares todo ano com o fim da educação, com o fim da assistência social, né? Eles agem ali muito na região da África. A fundação chama Bill e Melinda Gates. Para vocês terem ideia, em 2006, eles doaram 280 milhões de dólares para pesquisas para desenvolver a vacina da AIDS. Gente, é 280 milhões de dólares. Multiplica 280 por 5 para ver quanto em reais que vai dar. É muito dinheiro, né? Mas eles estão colocando esses recursos materiais para um fim positivo, né? Nós temos um outro grande exemplo, dentro até do meio espírita, que é o nosso querido e venerado Dr. Bezerra de Menezes, né? Dr. Bezerra de Menezes, ele é um caso à parte, tem uma certa curiosidade sobre ele, que há 2000 anos atrás, encarnado como Zaqueu, né? Ele era um publicano, era um cobrador de impostos, né? E normalmente publicano, cobrador de impostos na época, tinha muito dinheiro, né? Mas só que ninguém gostava deles, mas ele tinha muito dinheiro. Depois que Zaqueu encontrou com Cristo, ele destinou o seu dinheiro ao próximo e foi acompanhar Jesus, né? Agora na última reencarnação como o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra era conhecido como o médico dos pobres, né? Ele dava consulta de graça a quem não tinha condição de pagar. Olha que bacana. Ele foi muito criticado por isso. Só que mesmo assim ele não deixava de auxiliar, não deixava de dar suas consultas de graça, né? Àqueles que necessitavam. E tem um caso do Dr. Bezerra que mostra muito essa questão para a gente poder entender o quão grande é esse espírito. Certa feita foi uma senhora levar uma criança para poder consultar com o Dr. Bezerra. Aí o Dr. Bezerra diagnosticou a criança e deu uma receita para essa senhora, para ela poder comprar os remédios, né? Daí quando ele menos espera, essa senhora estava chorando, em prantos, e ela virou para ele e falou: "Senhor doutor, eu não tenho nem como comprar o alimento, como é que eu vou comprar um remédio, né?" E o doutor Bezerra, comovido com aquela situação, procurou no bolso do jaleco, né, no bolso da calça, procurou dentro das gavetas, não conseguiu achar nada. E ele já pedindo, já rogando ao Cristo
para que amparasse aquela senhora, ele viu no próprio dedo um anel de esmeralda, um anel que ele tinha, um anel de formatura, né? O que ele fez? Tirou o anel, entregou para aquela senhora. Olha que bacana. E falou com ela, olha, vende e que vai dar para você poder comprar não só os remédios, mas tudo aquilo que você está precisando. Olha que espírito, né? Não é à toa que ele nem precisa mais de reencarnar na Terra, né? Ele já foi convidado por Maria, a mãe de Jesus, a encarnar em planos superiores, a trabalhar em planos superiores. Mas pelo seu amor a todos nós, pela vontade de auxiliar a todos nós, ele ainda continua aqui na Terra, trabalhando desencarnado, né? Então, assim, a gente pode ver que realmente o próximo, que auxiliar o próximo é o caminho, tá? Enquanto a isso, André Luiz, no livro O Espírito de Verdade, numa lição chamada Ação de Prece, nos fala uma coisa muito interessante sobre o próximo, sobre esse auxílio. Ele fala assim, ó: você é o desejo de seguir para Deus, mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. Olha que interessante. A gente tem o desejo de seguir para Deus, mas sem auxiliar o próximo, a gente não vai seguir. A gente não vai passar, né? A gente não vai encontrar a Deus, né? Então a gente pode ver que uma das formas mais efetivas de nós nos precavermos da avareza é auxiliando o próximo. Por quê? A gente viu lá no começo que a raiz da avareza, ela está no egoísmo. Quando a gente auxilia o próximo, é totalmente o oposto do egoísmo, né? Então a gente tá tratando da avareza lá na raiz, né? A gente está secando a avareza da raiz. Olha que bacana, né? E como que eu posso auxiliar o próximo, né? Como que eu posso fazer isso? Será que é dando uma esmola no sinal? Pode ser dando uma esmola do sinal, né? Mas enquanto a esmola também, Fenelon, ele também nos traz uma outra grande instrução. Ele fala assim, ó: a todos que podem dar, pouco ou muito, direi, portanto, dá esmolas quando necessário, mas, o quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não tenha do que se envergonhar. Olha que interessante. Você pode dar esmola? Muito ou pouca? Com certeza, né? Mas é mais interessante você converter em salário. Por quê? Primeiro ponto, gente, quando a gente dá a esmola para alguém, nós temos que ter muito cuidado para não humilhar aquele que está recebendo. Isso é muito sério, né? A gente já vê caso, né, dessa forma. Um outro ponto importante aqui que Fenelon fala é que justamente é converter a esmola, sempre que possível, converta a esmola em salário. Por que em salário? Por detrás do salário, né, tem um trabalho. Olha que interessante. E o trabalho, a gente sabe que dignifica o homem, né? Então é muito mais interessante você dar uma oportunidade de trabalho do que dar uma esmola, né? Mas sempre se não for possível dar um trabalho, que continue dando a sua esmola, beleza? É sim uma das formas de auxiliar o próximo, beleza? Mas com caridade, não esqueçamos da caridade, tá? Mas a gente, falando da avareza, nós temos que entender também que a avareza não é só em reter recursos financeiros, tá? Nós temos vários outros recursos, vários outros bens que Deus dá a todos nós. Nós temos o bem da inteligência, nós temos o bem do tempo, né? Todos esses recursos são dados para nós, são empréstimos divinos para nós, né? E se eu, por exemplo, eu não sou não, gente, mas vamos imaginar uma pessoa muito inteligente, né? Só que não coloca essa inteligência a serviço do próximo, ela está sendo avarenta do mesmo jeito. Me sobra muito tempo, mas eu não estou colocando nesse meu tempo, né, a favor do próximo, eu estou sendo avarento do mesmo jeito, né? Não é só em reter os recursos materiais. Quando falo em reter os recursos, reter os bens, são todos os bens que Deus nos dá para o empréstimo, para que a gente possa, né, colocar em prática a nossa evolução, né? A gente tem que entender também que irmão X, Humberto de Campos, né, ele conta um conto que ele vem nos instruir justamente sobre esse ponto, tá? Da avareza, que não é só a avareza material.
Ele fala que havia um pai desencarnado, tá? Lá no plano espiritual, é claro. Havia um pai que ele muito preocupado com seus filhos, chega a um instrutor e pede a ele uma reunião, né? O instrutor dando para ele se reúne com ele, né? A oportunidade da reunião, e eles começam a conversar. E o pai fala, olha, eu tenho 2 filhos ainda encarnados, só que um desses filhos, ele passa por ilusões muito grandes diante da avareza, né? Aí ele começa a contar, olha, o meu filho, antes de se tornar tão rico, né, de ter tantos recursos, ele tinha um coração muito bom. Só que depois que ele adquiriu esses recursos, ele só foi ficando preso no ter, sempre querendo mais, sempre querendo, sabe? Aquela fome insaciável de querer guardar, de querer juntar. A esposa que estava dentro de casa, ele já tinha esquecido que a esposa precisava de carinho. Os filhos, quando chamavam, pediam ele a atenção, ele retribuía, dando cartão de crédito, dando dinheiro, né? Para poder não amolar ele, não tirar a atenção dele que estava voltada para o dinheiro. Embora ele fosse assim pródigo, né, entre aspas, com os filhos dentro de casa, na rua ele era um verdadeiro muquirana, que ele pichinchava em tudo, que todo favor que pediam a ele cobrava caro, né? Então, resumindo, ele conta toda a situação, toda a aflição que o filho dele passava e não via, né? E pede para aquele instrutor que ele possa ir na crosta, né, terrestre, auxiliar a esse filho dele, né? E o instrutor muito sábio pergunta para ele, fala assim, olha, você me falou que tem 2 filhos, me conta um pouco mais sobre esse segundo filho. Aí ele começa a contar todo orgulhoso, né? Fala assim, não, meu segundo filho, esse é muito inteligente, ele tem um caráter que te dá inveja a qualquer um, ele tem uma cultura muito grande, ele fala várias línguas com uma facilidade muito grande. Ele leu o egípcio, o grego e fala um monte de benefício, né, dos filhos dele. Fala um monte de qualidades do filho dele. Depois que o instrutor escuta aquilo tudo, o instrutor pergunta para ele o seguinte, mas esse filho seu, o que ele faz com tanta inteligência e com tanta cultura? Aí o pai responde, nada, não precisa de fazer nada não, a inteligência e a cultura dele já se basta, né? Aí o instrutor pergunta para ele, mas ele é professor de quantos discípulos, de quantos alunos? Aí o pai responde, não, ele não é professor, ele é um sábio da atualidade. Aí o instrutor ainda insiste, mas ele fala em público, ele auxilia o próximo com todo esse conhecimento? Aí o pai responde, não, de forma nenhuma. Muitos não iam entender o conhecimento dele, iam criticar ele de forma nenhuma que ele fala em público. Daí esse instrutor, ele pensa por alguns minutos, né, e responde ao pai. Olha, meu irmão, reconsidere o seu pedido. Todos os seus 2 filhos são avarentos. O primeiro, avarento, Survina do Ouro, vai passar automaticamente por muitas aflições ainda encarnado, né, por conta desse apego excessivo. Quando ele desencarnar e ver que os bens materiais não acompanham ele também vai passar por amargas desilusões, né? Só que ele vai cair em si, ele vai ver que realmente estava com uma conduta errada, com uma conduta errônea, e vai pedir uma nova prova para poder reencarnar, né? E corrigir todos os seus erros. Só que o segundo filho, esse é o Sorvina da alma, né? O Sorvina da alma, falando sobre o filho dele, né? O Sorvina da alma, ele está incrustado em plena vaidade e egoísmo. Esse sim corre um sério risco de ficar à solidão por séculos e séculos. E o pai já espantado, né, com aquela questão, com a colocação do instrutor, o instrutor ainda continua e fala para ele, olha, pode sim auxiliar os seus filhos, auxilia o Sorvina do Ouro, mas auxilia principalmente o Sorvina da alma, que é um caso muito mais sério. Olha que interessante. Olha como que esse conto nos faz refletir que a avareza desses dons, né, da inteligência, do tempo, é muito pior do que a própria avareza dos recursos materiais, do que o apego aos bens materiais, né? Então, traduzindo, gente, a gente pode sim auxiliar o outro
de toda forma. A gente contou, né, falou do Bill Gates que doa milhões e milhões. A gente não precisa de ter milhões e milhões para poder auxiliar o próximo, né? Nós temos a nossa inteligência, o nosso tempo, né? E dentro de casa, gente, é o melhor local para a gente poder colocar em prática esse auxílio, né? Temos que entender que nenhum de nós somos perfeitos. Então a gente tem um ponto rico, né? Um ponto que a gente né? É rico, e a gente tem um ponto que é carente, né? Isso é normal. E dentro de casa a gente consegue principalmente colocar esse ponto rico à disposição do outro, né? Aqui em casa, por exemplo, gente, eu gosto muito de cozinhar, tá? A minha esposa não gosta tanto não, ela vai brigar comigo depois. Mas enfim, só que eu sou muito bagunceiro. Ela tá aqui atrás do celular, gente, ela tá rachando de rir, ela tá gostando, porque eu falei que eu sou bagunceiro, admiti, né? Mas eu sou muito bagunceiro. A gente não almoça em casa, só que a gente janta em casa, né? Então o que acontece? Quando chega de noite, quem faz a janta? Eu, né? Eu faço a janta, porque eu gosto, é um prazer pra mim. Só que quem arruma a bagunça? Ela. Então a gente meio que se completa, né? E dentro do lar, gente, a gente tem diversas oportunidades para poder fazer isso, né? A gente pode sim auxiliar o outro, porque a gente está vendo qual que é o ponto mais carente do outro. A gente pode colocar o nosso ponto mais rico, né, vamos dizer assim, em auxílio ao nosso próximo dentro do lar. Isso faz harmonizar as coisas dentro do lar de uma forma incrível, né? É muito bacana. E eu não gosto muito de trazer exemplos pessoais, já trouxe um, mas quando eu acho que é para o fim da instrução, eu acho que é sempre válido, né? Eu trabalho numa empresa, gente, onde um dos materiais que chega para poder ser processado vem em caixas de borracha, né? Vem em caixas de papelão, desculpa. Então o que acontece? Esse material, quando ele é processado, né, sobram as caixas de papelão. Daí o que o pessoal faz da produção? Eles reúnem, né, essas caixas de papelão, juntava durante uma semana, por exemplo, ia lá no ferro velho, vendia e dividia, né, o dinheiro entre si. Aí beleza, a gente nunca achou ruim por conta disso, né? E aí teve certo dia que eu estava na rua, mais um colaborador nosso, né, um amigo nosso, e a gente percebeu uma senhora catando, né, os recicláveis na rua, né, uma senhora já. E aí a gente teve a ideia, foi uma ideia em conjunto, não foi uma ideia minha, mas foi uma ideia em conjunto, da gente pegar todos esses papelões e entregar para aquela mulher. Por quê? Era o trabalho dela. Ela dependia daquilo. A gente, o pessoal da produção, na verdade, estava tendo só como um extra, né? E aquela senhora não, ela dependia daquilo, né? Então, beleza, a gente chamou ela e falou com ela, pessoal, olha, esse papelão aqui, a partir de agora vai ser seu. Nossa, foi uma alegria tão grande que ela expressou, vocês não têm ideia de como foi bom, né? E dinheiro nenhum paga, gente, vocês podem ter certeza, a emoção que ela esboçou, o agradecimento que ela fez a nós. Mas enfim, a gente combinou e toda sexta-feira, a gente combinou na sexta, toda sexta-feira ela ia lá e recolhia esses materiais e levava. Aí tá. Passou uma semana ela foi, passou na outra ela foi, passou na outra também foi. Aí lá pra quarta semana mais ou menos, ela sumiu, né? Desapareceu. Aí passou a outra semana também não foi buscar e eu já estava achando estranho, né? Pra mim tinha acontecido algo com ela, ou se não, alguém tinha falado algo com ela para ela justamente não levar, né? Esse material. E beleza. Aí passou mais uma semana e a gente indo aí nessas diversas casas espíritas que a gente vai, né? Quem que eu encontro lá? Ela, né? Então ela era frequentadora assídua dessa casa, tá? E eu conversando, eu vi ela e quis ir atrás dela para conversar com ela para saber o que tinha acontecido, né? Perguntei, aconteceu alguma coisa? Alguém te falou algo para você não ir lá pegar mais? Aí ela virou para mim e falou assim, Luiz, olha, naquela semana que vocês me chamaram, eu tinha uma conta para pagar que eu não tinha a mínima ideia de onde que eu ia tirar dinheiro. Vocês caíram do céu. Foi um enorme presente para mim. Me ajudou muito, muito obrigado, me ajudou muito. Só que eu não me sinto bem sendo exclusiva de vocês. Da mesma forma, na mesma posição que eu estou, existem muitos outros que também estão. Eu não me sinto bem sendo exclusiva, porque eu não sou melhor que eles. Gente, na hora que ela falou isso, na minha capenguice espiritual, né? Com todos os meus defeitos, eu não estava entendendo era nada, né? E insisti com ela. Disse, não, fulano, pega.
o negócio é seu, pode ir lá, a gente está reservando para você. Aí ela insistiu, ela falou, não, Luiz, eu não vou pegar, tá? Vamos fazer o seguinte, então, se possível, vocês juntem esse material, coloca na rua, tá? E aquele que tiver mais necessitado vai passar lá na hora e vai pegar. Se tiver na minha vez de pegar, eu passo lá, pego, vai fazer bem para mim. Mas se não, pode passar outro, que o outro vai estar mais necessitado, ele vai passar na hora certa, nada é por acaso. Gente, quando ela me falou isso, aí eu fui caindo em mim, né? Que diante de mim eu estava vendo uma senhora, mas o espírito que estava ali por trás era um espírito a anos-luz, né? Na minha frente. Eu fui compreender isso, né? Olha que exemplo. Muitos de nós, muitas das vezes, temos recursos materiais para poder auxiliar o próximo e nós não fazemos. Quantas pessoas, como o exemplo dela, por exemplo, que tem poucos recursos financeiros, mas tem uma vontade de auxiliar o próximo, tem o olho para o próximo de uma forma que a gente nem consegue explicar, né? Jesus, lá no final da parábola, no finalzinho da parábola, ele fala assim, ó, fazendo menção ao homem rico, né, ou ao homem da parábola, o rico insensato, ele fala o seguinte: assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Ou seja, o rico da parábola, ele enriqueceu a si mesmo, mas não estava se enriquecendo para Deus. O exemplo dessa senhora que eu contei para vocês, eu não vou falar o nome dela, mas é um exemplo de uma pessoa que não é rica, não é cheia de recursos materiais, né? Mas está a todo momento enriquecendo para Deus, né? Meus queridos amigos e irmãos, muito obrigado a paciência de todos vocês, muito obrigado pela atenção. Como a gente falou, por orientação dos mentores, dos espíritos da casa, eles pedem que a gente feche os olhos, entre em oração íntima cada um de nós, né, para a gente poder receber o passe curativo. Então vamos lá, 2 minutos, tá, gente? Bom, meus queridos irmãos, nós vamos fazer então a prece de encerramento, né? E possamos refletir realmente no estudo de hoje, colocar realmente todos esses bens que nós temos, materiais ou não, em prol do próximo. É essa que é a ponte nossa para com Deus. Nos atentamos à avareza, mas não à avareza dos recursos materiais, mas principalmente à avareza dos bens imortais, tá? Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, querido Pai maior, agradecemos de todo o coração pela oportunidade do estudo dos ensinamentos de hoje. Agradecemos, Senhor, pelo contato com o Teu Evangelho e com o Teu amor. Que possamos seguir firmes em nossas caminhadas, sempre auxiliando, sempre buscando ser instrumentos úteis da Tua bondade e do Teu amor. Esteja conosco, amado Mestre Jesus, não só no momento de hoje, não só no momento de agora, mas sempre. Que assim seja. Bom, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, tá bom? Um abraço, até mais.